Olá, está começando mais um Fonte Lifecast, o videocast que se preocupa com a sua saúde, a sua qualidade de vida. Hoje eu recebo aqui a Aline Canteri, que é psicóloga. Olá, Aline, seja muito bem-vinda. Olá, muito prazer, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer te receber. Gente, eu vou apresentar a Aline para vocês. A Aline é especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicopatologia e comportamento alimentar. Ela atua no atendimento de adultos com diferentes demandas relacionadas à saúde mental e dedica parte do seu trabalho a ajudar pessoas que enfrentam dificuldades na relação com a comida e com o próprio corpo. Antes da gente falar sobre essa questão, Aline, da saúde mental, da alimentação, eu queria saber um pouco de você, da tua história. Como você também é farmacêutica, é isso? Aham, Conta pra gente. exatamente. Minha primeira formação foi em farmácia, então eu sempre estive envolvida, né, com essa parte de saúde, né, Uhum. isso era uma coisa que de fato, eu sabia que eu ia trabalhar com algo relacionado à saúde. É. A questão é que depois, né, eu mudei aí a minha trajetória profissional, né, encarei uma nova faculdade, que é a faculdade de psicologia, e é o que eu atuo hoje, é o que eu amo realmente fazer, né. Nossa, e é uma mudança difícil, né, porque tudo bem, você já estava formada como Uhum. farmacêutica, que também não é uma faculdade simples. Uhum. Como que foi essa decisão de mudar, assim, de profissão? Eu tenho curiosidade de saber como que retoma, né, e fazer outra faculdade bem complicada. Aham, exatamente. A faculdade de farmácia, eu me encantava pela faculdade, né, pelos assuntos, pelas matérias, era sempre muito interessante, porque envolvia as descobertas, eu me considero uma pessoa curiosa, querer saber: "Nossa, mas por que que é assim? Por que que é assado?". Então eu sempre gostei muito disso. Mas quando eu me formei, eu comecei a me descobrir na atuação, na profissão mesmo, então eu sentia falta de poder realmente conversar com as pessoas. Eu lembro que a minha trajetória na farmácia, foi em farmácias, farmácia de manipulação, indústria, então eu consegui, experimentar um pouco dos nichos das áreas, e eu lembro que eu sempre senti essa falta de não, eu queria o que eu me Sim. achava interessante era essa conexão com as pessoas. Então, por exemplo, na farmácia, a pessoa vinha, conversava comigo, pedia alguma dica, alguma né, falava ali o que ela estava precisando, ou ela vinha com a receita médica, e eu sentia falta de conversar com a Você pessoa. queria saber um pouco Eu queria mais. saber mais, e não dava tempo, né? Ali na Sim. farmácia tudo corrido, aquele olhar do gerente com fila, então assim, não dava, né? Não Aham. dava tempo de saber o que aquela pessoa estava passando, precisando de fato. E Uhum. isso me incomodava. Olha Isso me só. incomodava, eu queria saber mais. E daí você continuou farmacêutica por um tempo enquanto fazia outra Isso, faculdade? sim, Nossa, foram que bênção. 10 anos de atuação como farmacêutica, Hã. e aí, lógico, nos 5 anos aí, os últimos 5 anos foram fazendo faculdade de Faculdade de psicologia. psicologia, É. nossa, que mudança, parabéns, porque não é todo mundo que tem coragem de mudar, né, às vezes a pessoa fica na profissão, para o resto da vida sofrendo, às vezes não gostando ou infeliz, né, depois de um tempo. Uhum. E em relação à saúde mental, você acha que a gente tem ouvido muito falar sobre saúde mental. Você acha que a gente só está falando ou as pessoas estão realmente tendo mais questões com saúde mental? Eu acho que as 2 coisas, as pessoas Uhum. começaram a falar mais, eu acho que por uma questão de necessidade, Hum. eh, a gente, né, a gente tem uma mudança, né, tá acontecendo uma mudança no nosso paradigma e nessas necessidades. A gente começou a entender que saúde mental é também saúde de modo geral. Saúde não é só saúde física, né, Sim, sim. as 2 coisas estão conectadas. E é muito interessante da gente ver que é complexo, né, quando você vê, porque você tá falando de um comportamento observado. Então, por exemplo, na tua família, no teu ciclo de amizade, no mundo que você tá vivendo, está acontecendo problemas Sim, sim, comportamentais sim. e que às vezes as pessoas não estão entendendo por que esses padrões comportamentais ali estão, causando problemas, e aí a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Não, espera aí, tem mais coisas aqui relacionadas que vai interferir no comportamento de uma outra pessoa. Uhum. Então por isso que às vezes é até difícil quando a pessoa, às vezes, né, porque tem um preconceito, né, hoje em Existe dia ainda preconceito? hoje existe muito menos, Tá. né, mas existia, né, Há daí muito muito. Ai, muito você vai tempo terapia, atrás você é maluco? Não era tinha isso? "Ai, exatamente você é isso. maluco", porque
que você precisa de terapia, né? Que horror. Exatamente, era isso, a visão era: "Ah, não, é só gente maluca que precisa de psicólogo ou que precisa de psiquiatra", e hoje a gente já consegue ver que a saúde ela é de forma integrada e que se a gente não cuida da nossa saúde como um todo, isso vai refletir na nossa vida como um todo também, né. Assim como, Uhum. por exemplo, é muito difícil eu trabalhar com uma dor de estômago, dor de estômago forte, uma dor Sim, muito sim, que sim. incapacita, as questões da mente elas também vão acabar interferindo no dia a dia das Claro, com pessoas, né. certeza. Eu imagino, eu tenho certeza, né. Em que momento, a pessoa tem que ficar atenta que precisa de ajuda? Uhum, Primeiro falando de forma geral, eu sei que cada caso tem ansiedade, tem estresse, tem uhum, várias condições, uhum. mas em que momento você acha que a pessoa fala assim: "Puxa, talvez uma terapia fosse me ajudar"? É quando justamente ela vê que essa interferência na vida dela tá muito, né. Às vezes eu Uhum, tenho uma dorzinha de estômago bem rapidinha, ela tá ali, ela incomoda um pouquinho, ela passa. Mas quando eu vejo que ela não me deixa respirar, ela não me deixa trabalhar, ela não me deixa me concentrar, eu vou ter que buscar um médico, eu vou ter que buscar alguma intervenção medicamentosa, eu vou precisar ir para o hospital, eu vou precisar fazer algo a respeito daquilo. A mesma coisa na saúde mental, tristeza, ansiedade, todo mundo sente. tá. Mas aquilo interfere na minha vida? Aquilo causa problemas na minha vida? Isso tá trazendo um sofrimento pra mim muito grande? Uhum, É aí que a gente tem que justamente ver o que impacto tá tendo o que eu tô sentindo aqui no meu corpo, na minha entendi. mente, qual é o E impacto? quando você não tem essa sensibilidade, alguém da família pode ajudar? É importante esse olhar de alguém que gosta muito de você também te dar um toque mesmo, falar: "Olha, talvez essa tristeza não seja tão normal mais", né. Com certeza, porque o que que acontece? A gente é o ser humano se adapta, né, se adapta facilmente, inclusive no sofrimento. Olha só. Fica sofrendo. Fica Ai, sofrendo meu e Deus. achando que aquilo ela normaliza pra ela, é o normal, né, fica normal. Uhum, uhum. Normal não quer dizer que é bom, Não, né. é. Então, esse toque, isso ajuda, porque tem muitos né, nessa parte aí de psicopatologia, dos transtornos mentais, a gente vê que tem muitos sintomas, quadros, né, de sinais, em que a pessoa acha que aquilo é dela, é o normal dela. Uhum, E só que esse normal dela pode atrapalhar as relações, pode atrapalhar os ambientes que ela está, o trabalho, uhum. a casa, a vida dela. Sim. A ansiedade ainda é uma questão, porque tem pesquisas que mostram, Aline, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, eu Uhum. não sei se está valendo isso ainda. É um dos principais problemas que você atende hoje no É, consultório? isso é É? verdade, é verdade. A ansiedade e a depressão. Ah, tá. A ansiedade ainda ganha, né. Olha, Mas ganha. são os transtornos mais prevalentes do Brasil. E Gente. realmente é isso. E o que que eu vejo na prática, né, sim, Hum, tem uma ansiedade, às vezes a pessoa chega com uma queixa de ansiedade, e a gente vai vendo que tem outras coisas relacionadas, tem coisas, na vida dela acontecendo, às vezes ela tem até uma comorbidade, tem alguma outra questão de saúde ou até mesmo de saúde mental concomitante, né, acontecendo ao tá. mesmo tempo. Mas sim, a A ansiedade é ansiedade é é o o é o principal. principal. E eu imagino, que se tornou um transtorno, por isso ela procurou ajuda de uma Uhum, psicóloga, porque ansiedade todo mundo tem, mas é como uhum, você disse, quando passa a ser um sofrimento que é uhum, o grande problema, né. uhum. Em relação à ansiedade, você acha que as redes sociais, as telas, elas ajudam a aumentar essa ansiedade? Como que Sim. como que tá essa questão das telas? Exato, porque o que que acontece, o nosso cérebro, ele evoluiu para lidar com uma coisa de cada vez, né, Ah, um tá. perigo de cada vez, ele vai dando conta de uma coisa de cada vez. E Hoje agora? a gente vive uma coisa que a gente não é muito Nunca. diferente do que a gente já viveu até hoje. É Muito. muito estímulo, a gente não tá preparado para, por exemplo, eu acabei de acordar, não deu 1 minuto, 2 minutos, eu estou na tela, eu estou me comparando com outras pessoas, eu estou vendo a vida de outras pessoas, eu estou olhando o que está acontecendo, né, na vida de outras pessoas e o cérebro começa a pensar em tudo aquilo Nem e acordou nem direito. acordou. Então isso não é normal. Entendi. Isso não é, assim, é comum, mas não é Não normal. pode O ser nosso cérebro normal.
tá preparado para trabalhar com esse nível de informação e estímulo o tempo todo. Uhum. Uma das dicas seria realmente, você falou dessa questão de acordar e já pegar o celular, é não fazer isso? Com certeza. Simplesmente? Com certeza. E às vezes pode ser difícil, né, porque vai habituando, a gente vai como eu falei, né, a gente se adapta muito fácil, a gente vai aprendendo por repetição, né, aquele aprendizado ele vai se, fortalecendo, vai reforçando, porque tem ali um benefício de fazer isso, né. Tem um Uhum. escape ali da vida real, tem uma dopamina, né, que dá uma sensação de prazer, dá uma sensação às vezes até de controle. Olha só. Então a gente vai se habituando com aquele comportamento. Então, às vezes sim, a resposta é simples, né? Sim, o ideal não seria acordar e pegar o celular, mas às vezes pode Uhum. ser difícil porque às vezes é um comportamento que se tornou um hábito. Que perigo isso, Mas, né? com certeza, o que que é muito bem-vindo, né? Hum. Essas pausas que a gente possa ter algum, nem que seja um pouquinho, que seja 5 minutos, né? De Hum. pausa, de almoçar, comer uma refeição Sem olhar o sem celular ou sem tantas distrações. Fazer Uhum. uma coisa de cada vez, esse é o grande desafio do mundo moderno, né, fazer uma coisa de cada Muito, vez. porque a gente tá almoçando e ao mesmo tempo tá respondendo mensagem do Uhum, trabalho, às vezes não é nem a rede social, é uhum, trabalho aham, mesmo, né. aham, A pessoa tem que respeitar. Em relação a hábitos saudáveis de vida, né, a gente vai fazer agora uma pausa para a hidratação aqui com Fonte Life, claro, né. aham. Hoje nós estamos com água com gás, que é a mais gazuda do mercado. Adoro. A água faz parte dessa questão de ter hábitos saudáveis? Qual que é a importância da hidratação? Com certeza. Não só na saúde mental, né, porque a gente tem esses hábitos saudáveis, eles são pilares de saúde, e Hum, isso com certeza vai impactar na saúde mental, né. Mas hum. a água ela é essencial, porque, assim, ela faz parte de muitos movimentos metabólicos nosso, né, e a gente, se a gente aprofunda um pouco nisso, a gente vai ver que faz muito sentido, porque a água é um veículo, né, a água é um solvente ali no nosso funcionamento celular. Então, nós temos um conjunto de células Uhum. e essas células, elas precisam estar nessa homeostase. Então, a água, ela vai fazer parte completamente ali da regulação do metabolismo ali, da entrada e saída de substâncias, microsubstâncias, né, como sódio, potássio, cálcio, Uhum. toda essa parte, assim, de metabolismo, né, o corpo eu costumo falar assim, que o corpo ele é uma engrenagem, né, Uhum. e se todas as pecinhas estão funcionando, eh, Bem, em sintonia, ok, está tudo bem, né, então a gente precisa disso. E a água ela faz parte desse processo metabólico, entrada, saída de substâncias, para as células ficarem protegidas, para as olha células só. ficarem bem, E né. até no momento, por exemplo, de ansiedade, tomar um gole de água, isso até ajuda, né, parece coisa de, bobagem, "Ai, toma água para ficar calma", não com açúcar, né, gente, que nem em filme, mas tomar um pouco de água pode ajudar nessa questão também, até de acalmar um pouco o ânimo, Aí a gente já vai para um comportamento mais, emocional, emocional. né, mas sim, Uhum. mas também tem fisiológico, muito interessante, porque assim, a ansiedade, o que que ela faz? Ela assim, nosso corpo é feito de sinais, né, Tá. sinais que aumentam, sinais que diminuem, então tem sempre sinais ali, tá sempre acontecendo coisas ali, de tentar nessa engrenagem subir, descer e regular ali o nosso corpo. Uhum. E aí, quando a gente tem uma ansiedade, às vezes, aumentada, então, por exemplo, dar uma aula, né, dar uma palestra, vir aqui fazer Sim, podcast, a sim. gente é normal que a gente vai ter algum nível de ansiedade e a gente fica um pouco mais em alerta. Normal. Quando acontece isso, qual é o sinal aqui que está acontecendo no corpo, né? É o sinal ali do simpático, do sistema nervoso simpático Hum. entrando em ação. O que que ele faz? Ele está entendendo que ele precisa de sangue circulante para lutar ou fugir. Eu preciso estar preparado, eu preciso ter uma energia, eu preciso ter um negócio para fazer rápido. E aí, o que que acontece? A digestão e a salivação, ela diminui, porque é outro sinal ali que ele aumenta um, diminui outro. Tá. Então a digestão, ele tá entendendo o quê? Não, eu não preciso digerir agora, eu preciso fugir. Então eu preciso de sangue para outros lugares. E nisso diminui nossa salivação. Então a gente sente mais sede. Olha só, que E aí, curioso. olha que interessante, a água, Viu toma um só? golinho da água, vai ajudar. Agora foi a farmacêutica falando, né, a É, farmacêutica exatamente. dando com todos os detalhes, adorei a explicação, é verdade, então a água calma mesmo, Aham, até para isso. aham. E
Como surgiu a sua ideia de trabalhar com a questão de transtornos alimentares? Teve alguma coisa que te chamou atenção, alguém da família, algum caso que você falou: "Puxa, eu vou seguir esse caminho"? Eu acho que foi também o meu lado farmacêutico, a minha própria história, porque eu teve uma época que foi até um pouco antes de eu decidir mudar a minha carreira, Hum, eu cheguei a engordar uns 15 quilos. é mesmo? Então nessa época eu sabia que era, emocional, eu sabia que era algo Uma compulsão, talvez? não Não. compulsão, mas um comer eu sabia que eu estava comendo pela aquela fome emocional, sabe? Sim, Aquela sim. coisa assim: "Ó, eu estou ansiosa, eu estou cansada, eu estou fazendo coisas aqui que talvez eu não queira tanto e estou precisando de um alívio", né. Nossa Tá. mente funciona muito assim, né. Uhum. Aquilo quando a gente está sobrecarregado ou quando a Uma gente está recompensa, você quer dar uma ansioso. recompensa. Aham, exatamente. É um alívio, né, a gente procura alívios. E Uhum. aí eu descontava na comida. Não era compulsão, não é, mas era realmente assim, um procurar alívio, né. E isso mudou completamente não só a forma de comer, mas a escolha alimentar. Então, normalmente quando a gente tá assim, a gente não vai pra comer maçã ou brócolis, a gente vai Não, pra não. comer, alimentos hiperpalatáveis, né, que são alimentos que geram prazer, que geram uma recompensa, como você falou, né. Uhum, uhum, E aí, são esses alimentos, né, que são mais calóricos, né, que aí você vai mudando, assim, as suas escolhas alimentares e não vai contribuindo para esse ganho de peso. uhum. E Isso aí, foi mudou. nessa época que eu vi, não, aí eu cheguei no médico, o médico falou pra mim: "Olha", eu tinha acho que, sei lá, 27 anos, jovem, Sim. "colesterol alto, colesterol alto, estômago e tal, não tá legal". E ele queria passar medicamento de colesterol pra mim, porque lógico, daí questões Ah, genéticas e tal, né, sim. uma propensão ali familiar, mas precisava fazer algo a respeito. E aí eu falei: "Não, não, isso aqui tá Me errado. recuso. Aham, me recuso, vou modificar, eu sei o que está acontecendo, eu vou modificar", né. Então eu vou começar a comer saudável, vou modificar meus hábitos alimentares, meu estilo de vida, Uhum. fazer exercício físico e eu vou reduzir o meu peso, e eu vou fazer saudável. E foi desde então que eu adotei esse estilo de vida, eu encontrei essa forma, né, de que funciona para mim e Sim. além de emagrecer, levei isso já faz isso o quê? Quase 10 anos. Olha que maravilha, você perdeu realmente aqueles Uhum, quilos a mais uhum. e nesse processo estava fazendo psicologia. Daí depois, foi logo depois, né, foi logo Aham. depois que daí eu já resolvi sair e começar a faculdade, as Uhum. mudanças da vida, né. E daí começou a trabalhar com essa questão de transtornos alimentares. Quais são hoje os transtornos mais comuns? Os mais comuns é compulsão alimentar, com certeza, seguido de bulimia e depois a anorexia, né. A anorexia, ela não é tão prevalente quanto compulsão e quanto bulimia. Bulimia. Só que hoje a gente já tá vendo um aumento aí dos casos de anorexia pela questão do padrão de beleza, né. Os padrões de beleza, eles mudam a cada Sim. 5 anos, 10 anos, eles estão mudando. Nossa, e agora tá num período de magreza E excessiva, agora não está tá? assim, Ai, que e agora perigo, está assim. principalmente por conta das canetas Uhum. emagrecedoras. É pelo É o padrão, não é o é? A caneta conjunto, não né. tem culpa de nada. O medicamento, Exato, aliás, você como farmacêutica, todo médico defende esse medicamento, porque ele é muito bom, né? Pra exato. quem tem obesidade, né? O problema não é o medicamento, né, o problema é justamente uma junção de ideias que vai colaborando para isso, né, porque é o padrão de beleza realmente que muda. Porque o Nossa, aspecto central dos transtornos alimentares é a imagem corporal. nossa, nossa. E tem a questão de disforia, eu queria até eu não sei se o termo está correto, Uhum. disforia, me corrija, Aline, é quando você enxerga, você é magra, tá tudo certo, mas você tem uma distorção da imagem, é correto Isso, isso? isso. Disforia é algo que tá fora do comum, digamos, né. Hum, Disforia a gente pode pensar em várias coisas, pode ser até uma depressão. olha. É algo que foge ali do normal, vamos supor Tá, assim. tá. E daí acontecendo isso, a pessoa se vê gorda, É, ela não no está. Hã, exato, na questão o do transtorno. transtorno alimentar, é com relação à distorção da imagem corporal, que a gente chama. A pessoa se Hum, vê de modo distorcido, ela olha no espelho ou ela olha numa foto e ela se vê maior do que ela é. Pode acontecer o contrário também. Porque o que que acontece? A pessoa que vai ganhando peso e ela chega num nível, um grau de obesidade, o que que vai acontecendo nesse período? hã. Ela vai deixando de se olhar no espelho. Então o que que vai acontecendo? Ela tem a imagem dela registrada de quando ela tinha um peso menor e ela deixou de se olhar no espelho.
Então, se ela se deixou de se olhar no espelho, ela não tá registrando o peso atual dela. A realidade, Uhum. né, Então a registrado aqui, o que foi visto e registrado, tá com uma outra imagem, uma imagem de um tempo anterior. Aline, as pessoas chegam no consultório falando que tem transtorno alimentar ou você vai descobrindo? Porque é difícil uma pessoa chegar e admitir que tem bulimia ou anorexia. Até seria bom, porque é uma pessoa que Uhum. aceita. Mas é assim? São os pais? Como que é esse processo? Depende, mas a maioria das vezes eu vou descobrindo. Ah, é? É. Que a pessoa chega com depressão, sei lá, achando que tem depressão? Às vezes tem um sofrimento ali, ela tá tentando identificar, né, mas assim, ó, não é que ela não saiba que ela tem, ela sabe o sofrimento que ela passa, né, eu sempre falo assim para os meus pacientes: "Você é especialista em você". Né, então eu só te ajudo aqui com as ferramentas, mas quem é Uhum. especialista em você é a É a própria própria pessoa, pessoa. Aham. né. Então assim, não é que ela não saiba, mas ela tem um comportamento ali que tá gerando esse sofrimento pra ela e ela tá tentando se situar ali, tá tentando resolver. Aham. E ela às vezes não consegue, enfim, tá muito difícil pra ela, e aí eu vou mostrando pra ela: "Olha, é a base, né, da terapia cognitivo comportamental, que é a Hã. base que eu trabalho, que é mostrar pra pessoa que os pensamentos que ela tem, os sentimentos que ela tem, vão influenciar o comportamento dela. Então o que fez você comer de determinada forma, tem um antecedente, tem algo antes. Às vezes é Uhum. difícil de identificar, Uhum. mas ali a gente conversando, a gente vai vendo, eu vou mostrando que existe sim, esse anterior, Uhum. né, esses efeitos, esses eventos desencadeantes aqui, os gatilhos. Gatilho mesmo. Qual seria um gatilho para uma pessoa que tem transtorno alimentar, assim? Então, por exemplo, tudo assim, ó, é como se fosse, a gente vai afunilando, né, a questão central tem relação a ela estar descontente com o corpo dela, né, a imagem corporal, as comparações, a rede social é um prato cheio para isso. Sim. Eu não acho que as redes sociais, elas são o problema, Não. mas a forma que a gente usa ou a forma que Uhum. as coisas não estão realizando, né, elas podem se tornar um influenciador, né. Então, por exemplo, ela tem ali uma questão, aí ela tenta: "Não, eu vou restringir aqui". Aí ela tenta restringir a alimentação. E aí depois, em algum momento, ela tem algum descontrole, descontrole não, mas às vezes alguma parte emocional ali dela, né, tá Algo cansada, não deu certo no dia. algum estresse, algum sintoma ali, né, às vezes até tédio, né, a pessoa às vezes não tá nada assim, mas tem um Uhum. tédio ali. Isso faz ela comer. Entendi. Serve como um gatilho mesmo. "Ai, tô Exato. entediada, vou comer. Ah, foi um dia ruim no trabalho, preciso comer", Uhum. né. E Olha aí só. depende como é que é esse comportamento de comer, porque a gente vai ter de tudo. Uma pessoa Hum. que, ok, não é, talvez não seja o exagerado dela, mas às vezes ela vai ver: "Poxa, mas não era pra eu ter comido isso, eu senti que eu perdi o controle". Uhum. E vai ter pessoas que sim, que às vezes vão comer quantidades de comidas muito além, né, uma E quantidade de passa comida mal muito, e daí? Passa mal? passa mal. Não, exatamente vomitando, mas fisicamente, tá Passa estufado, mal, passa mal mesmo. sim, sim. E como que a terapia ajuda, Aline? Qual é o seu trabalho exatamente numa Uhum. pessoa assim? Então, é isso, a gente no começo, a gente tenta descobrir juntas todo esse ciclo, qual é o que que está acontecendo antes, o que que está influenciando para que influencie esse meu comportamento. Hum. E aí a gente vai começar a fazer intervenções nesse ciclo, né, então a gente começa a realmente prestar atenção no que a gente estava pensando, o que foi que influenciou minha atitude alimentar. Hum. A gente começa a agir nessas crenças alimentares, nessas crenças do padrão de beleza, né, da minha imagem corporal, como que eu estou me vendo, como que eu me sinto Uhum. comigo mesma, com o meu corpo, com a minha autoestima. E aí a gente começa a ter os focos de atuação. A ideia é que a gente realmente pare de ter os episódios de compulsão alimentar. Hum. E a gente começar a também padronizar um pouco essa alimentação, essa distribuição alimentar, ser mais normal, entre aspas. Eu Entendi. não faço uma restrição e também não tenho um exagero alimentar. Então a gente começa a Uhum. atuar nessa parte. Por isso que também é muito importante ter um nutricionista, um endocrinologista, um psiquiatra. A gente precisa ter essa equipe transdisciplinar, Uhum. porque a ideia é que no final disso, além de identificar, da gente conseguir atuar no que está mantendo, esse comportamento alimentar ou esse sofrimento, né, esse transtorno, a gente
promova para que a pessoa consiga ser autônoma, que ela consiga levar para a vida dela Uhum. essa decisão, que ela possa decidir. E você vê resultado? Com Você tem certeza. histórias, assim, tem alguma história que te emocionou mais, a pessoa que estava muito magro, com muita compulsão alimentar e que hoje está bem? Nossa, tem sim, É? tem histórias muito bonitas e, assim, tem esses estudos científicos realmente que mostram, né, a atuação da TCC, tem comparações da TCC com o medicamento, tem comparações de, né, estudos mesmos, né, Uhum. que agrupam o número de pessoas, faz essa intervenção psicológica e depois temos os resultados promissores, Que né. maravilha. Pode continuar. E alguma história, E as então? é, e aí aí a gente aqui, né, como uma pessoa física, né, digamos assim, começa a receber os seus pacientes e ver as histórias aqui de perto, né. Então Hum, é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no meu trabalho, é é. justamente ver essa transformação, ver a pessoa, né, elaborando o sofrimento dela, ultrapassando, né, essa fase, chegando numa nova fase de vida em que ela encontra menos sofrimento, que ela se encontra com uma vida valorosa, que ela se conecta com os valores dela, que ela vai vendo para além, né, do sofrimento dela, seja com comida, seja com ansiedade, seja com depressão, seja o que for. E que acaba se aceitando também? Tem a questão da Exatamente. aceitação, é importante? Exatamente, né, porque como tem essa questão da centralidade, né, a comparação com os corpos, a Uhum, pressão estética sobre as mulheres, então tudo isso daí, a gente começa a ver para além disso, eu como um ser humano para além disso, e eu uhum. me encontro nisso, e se eu me encontro nisso, isso me fortalece, Com percebe? certeza. Dietas muito restritivas podem piorar a relação das pessoas com a comida? Sim, porque o que que acontece, não é que ela Hum, gera o transtorno, né, ela não gera o transtorno em si, mas ela influencia o comportamento alimentar. hum. Porque isso até é emocional, porque a compulsão alimentar ela tem o lado emocional, principalmente, mas também tem o lado ali do corpo, né, porque o que que acontece, o corpo ele reage a tudo que a gente faz com Com ele, certeza. né. Se eu bebo pouca água, vai ter algum tipo de reação, se eu durmo menos, vou ter algum Uhum. tipo de reação. Se eu como de determinada forma, eu vou ter algum tipo de reação, meu corpo reage. Então, se eu restrinjo, o que que vai começar a acontecer? O meu corpo começa a dar sinais: "Oi, oi, você precisa comer. Oi, oi". Então ele Sim, tá dando sim. sinais, aí começa reações fisiológicas, hormônios, sinais neurotransmissores, vários sinais ali, está acontecendo sinais metabólicos dentro do nosso corpo que vai reagir, vai fazer com que você procure essa comida Ah, porque sim. você entra num estado de sobrevivência. É aquela questão, quando falam pra gente: "Ah, não pode mais, você não pode comer mais isso", daí que dá vontade de comer, mais É, e ou daí menos isso, né? aham. É igual o elástico, né, quanto mais forte você puxa um Sim, elástico, mais força ele vai ter no retorno, né, exatamente, no é. rebote, né. Em relação a esses transtornos, Aline, como que os pais devem ficar atentos aos jovens, adolescentes? Eu não sei se existe ainda, eu já ouvi falar disso no passado, de páginas que eu considero criminosas, incentivando a anorexia, dando dicas de como fingir que comeu, uma coisa horrorosa. Já vi isso em reportagens. Isso ainda existe? Como que os pais têm que ficar atentos? Uhum. Isso é uma questão, né, porque, assim, a gente precisa pensar, qual é a idade porque, assim, né, quando você não tem ali até os 18 anos, você tem uma espécie de controle, né, sobre você pode olhar o Sim. celular, você pode, né, alguma coisa você Tá na ainda mesma casa, às vezes, né? é, É. né, então eu acho que essa questão do celular, né, eu acho que é importante ter essa atenção para o que tá consumindo, como que tá consumindo, mas assim, não eu acho que não é aquela coisa, assim, de ser a política Invasivo. autoritária, Aham. e sim uma abertura para diálogo, uma abertura para observar o que tá acontecendo dentro da casa, como você falou. Então, por exemplo, esse adolescente, o filho, né, ele está Uhum. presente nas refeições, ele está se alimentando, a comida quando é observar mesmo, a comida que está servida, está sendo consumida ou está indo para o lixo, o que está Uhum. acontecendo, né, ter esse comportamento atento ao comportamento, porque esse comportamento é externalizado, né, a gente só tem acesso ao comportamento, a gente Sim. não tem acesso à emoção dela se ela não fala, ao Uhum. que ela está pensando se ela não conta pra gente o que ela está pensando. Então é o A única comportamento. coisa que a gente tem visível é o comportamento.
Uhum. Então, estar atento ao comportamento até para que promova esse diálogo, para que possa ter essa abertura, e aí tem diversas formas de fazer isso para poder entrar um pouco nessa bolha de conseguir acessar um pouco o que está passando com ela emocionalmente, né, ou os pensamentos ali que está acontecendo na vida Porque é dessa pessoa. difícil para os pais, né, Aline, ter essa abertura às vezes. Às vezes o adolescente não dá Não essa quer. abertura. Já chegou ao ponto de algum pai ir primeiro na consulta, ver com você esse tipo de comportamento para tirar dúvidas? Já aconteceu? Sim, sim. É, É. porque o que que acontece? Se for adolescente, a primeira consulta é com os pais. Ah, tá. A Uhum, primeira consulta. uhum, Depois é com o adolescente. E aí precisa existir um acompanhamento, então uma reunião. Aí, claro, o uhum, profissional vai avaliar se precisa ser a cada 15 dias, se precisa ser uma vez por mês, mas precisa ter um contato com o pai. Isso não quer dizer que a pessoa ela vai contar tudo o que está acontecendo com o filho sem a permissão do filho, mas ter um combinado com o uhum. filho, com o adolescente, de olha, isso a gente precisa conversar com seus pais. Isso a gente precisa levar para os seus pais. Então precisa ser construído, isso vai depender muito de cada pessoa, né, porque tem pessoas que realmente não vai querer que o pai saiba, Sim, né, sim. então É, você tem que respeitar, né. E, daí a importância também dos pais estarem mais atentos. Nós estamos numa época que muitos pais acabam sendo meio permissivos, Uhum. né, acham que é a escola que tem que educar, tem aquela questão de compensar o filho com qualquer coisa para não se incomodar. Você percebe a importância dos pais estarem presentes mesmo, preocupados com os filhos? Com certeza, faz toda a diferença, né, É. porque se eu não estou atenta, eu não sei o que está acontecendo. Como eu falei, a gente não vai ter como ter acesso à emoção, um pensamento, o que está acontecendo na vida de uma pessoa se ela não me deixa saber. Uhum. E aí vai ter que ter um trabalho, né, uma abertura para esse diálogo. Então por isso que é importante ter até essas reuniões que eu comentei, né, esse acompanhamento de perto na vida da pessoa, né. Em relação à saúde mental geral, como a atividade física ajuda no processo de ter uma melhor saúde mental? Então, atividade física é sensacional, né, porque é uma questão assim, todo mundo sabe, é muito interessante, porque assim, ó, todo mundo eu já escuto isso muito de muita gente, né, tipo É. assim: "Eu sei que é bom, eu sei que precisa ser feito", mas tem pessoas que gostam e tem pessoas que detestam, Sim, sim, né. sim. E assim, olha que interessante, Hum, o exercício físico, ele tem sim, todo mundo sabe que é bom, mas por que que ele é bom? Acontece várias coisas, né, vamos pensar, quando você tá ali fazendo o exercício físico, você tá passando por um estresse controlado, então o corpo isso. ele vai recebendo aqueles sinais e ele vai pensando: "Opa, tenho que dar ligar aqui para eu acompanhar esse esforço físico". E aí o que que vai acontecendo no corpo? Aumenta, batimento cardíaco, né, então ele vai tendo mais distribuição de sangue, mais oxigenação, e o sangue ele vai circulando mais por todas as áreas corporais. E mais sangue circulando significa mais oxigênio, mais nutriente, Olha só. então vai tendo benefícios em todo o corpo. E Sim, no cérebro não é diferente. Então a gente tem mais nutrientes, mais glicose, mais oxigênio indo para o cérebro, né? olha que E isso maravilha. favorece todo o funcionamento mental, Uhum. né? E é um pequeno hábito, na verdade, é um dos hábitos que podem fazer diferença. Quais são os outros hábitos que você considera essencial, assim, no dia a dia? O de saúde a gente precisa assim, que nem você falou, é simples, mas são os pilares que vão promover a nossa saúde, né. Hã. O exercício físico, o sono, a alimentação, o Hum. manejo do estresse, então, são a hidratação. Uhum. Parece simples a questão da hidratação, Mas tem mas que é lembrar. essencial, né, E tem é que lembrar de essencial. tomar água, né, tem que Uhum. tomar. O que que você diria para as pessoas que estão, às vezes, em sofrimento, né, te assistindo agora, e em dúvida sobre buscar uma terapia, o que que você diria para essas pessoas? Eu diria que ela experimente, né. Eu sempre digo assim, uma das coisas que sim, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas uma das coisas que a gente pode se dar de presente é ter uma abertura para experimentar. Uhum. Experimente, você pode experimentar com uma pessoa, pode experimentar com outra, até você tirar uma conclusão e ver, se aquilo pode realmente te trazer um benefício, E né.
É uma maneira de ter uma vida melhor a terapia, né, Com sem certeza. sofrimento, é Com isso? certeza. A vi não é que você fica sem sofrimento, porque a vida ela tem os altos e baixos, a gente Sim. tem muitas coisas que a gente não controla, Aham. mas ter um suporte e saber manejar o que acontece com a gente é o que a terapia propõe. Então eu não vou dizer pra você: "Ah, você não vai sentir ansiedade ou você não vai sentir tristeza", porque são coisas comuns é biológico, é instintivo, é nosso, Uhum. é o que faz a gente ser humano, inclusive, porque as nossas emoções, elas eu sempre falo isso, é uma comunicação interna e externa. Interna, porque eu me entendo, eu me compreendo, eu começo a entender o que que essa emoção tá querendo dizer pra mim, e quando eu começo a entender isso, eu consigo externalizar, eu consigo colocar pra fora, eu consigo expressar, eu consigo dizer, eu consigo pedir ajuda se eu precisar pedir ajuda, eu consigo conversar com as pessoas que estão à Uhum. minha volta, pedir ajuda pra elas, e isso me conecta com elas. Sim. Né, uma das coisas mais importantes aqui de saúde mental, fora tudo isso que a gente conversou, né, de saúde física, mental, essa junção dos 2, mas é também a conexão, é essa vida social, é a gente conhecer pessoas, é a gente se conectar com pessoas. E claro, vai ter pessoas que vai gostar muito disso, vai ter pessoas que vai gostar menos e tá tudo certo, Uhum. mas algum grau de contato é essencial pra nossa saúde, né, Sim. nossa vitalidade. Que maravilha. Aline, como que a gente encontra nas redes sociais? É Aline_Canteri. Maravilha, muito Isso. obrigada pela entrevista, né, foram muitas dicas importantes que vão fazer diferença na vida de quem está nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz em ajudar, viu. Muito obrigada mesmo. Gente, esse foi mais um Fonte Lifecast. A gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para cuidar da sua saúde física e mental. Tchau.